Gente, eu realmente estava aqui comentando com vocês sobre esse advento da vacina, né? Que notícia boa. Logo no começo do ano, já uma nova esperança, né, nesse tratamento, nesse combate ao Covid. Caramba. Oi, meu Oi, filho. titia. Tudo bem? Tudo bem? Olha, tu tá na reunião da Com os internet. meus amigos. Oi, gente. Não posso nem sentar muito próximo. Alô, Filho, eu tô aproveitando, eu vim aqui devolver uma vasilha da tua mãe rapidinho, que eu nem podia estar saindo de casa. Tô com Covid. E aí eu só vim aqui falar contigo só para confirmar que eu mandei lá no grupo das minhas amigas no WhatsApp, né? E aí a Creuza tem um parente que é médico. Aí ela me mandou o zap dele, aí eu disse para ele, né? Aí ele disse que eu tava com Covid. Eu disse para ele que eu tava respirando direito, ele disse que eu tava com Covid. Aí ele já me passou o tratamento precoce. Só que ele me passou, até anotei aqui, vermectina, prednisona, o que foi mais aqui? Rivaroxabana, acho que é assim, né? Só que ele não diz quantos comprimidos de vermectina. Eu só queria confirmar contigo se são 4 ou se são 5. Caramba, titia, eu fico muito preocupado com essa situação, porque o médico parece que não tem nenhum preparo no contato com o paciente, ele está fazendo uma consulta ali pelo celular, parece que ele não estudou o MBE, o MCCP, não tem uma anamnese, um exame clínico adequado. Mas olha, ele disse que ele está fazendo isso para. Ele está se baseando nesse tratamento para todos os pacientes que ele está atendendo e disse que está dando certo. Não, não. Isso é bem complicado. Olha, essas siglas que eu falei para a senhora agora mais cedo são referentes a um modelo, né, que norteia a nossa pesquisa científica e que também norteia o nosso manejo com os pacientes. Inclusive, isso era o motivo da reunião com os colegas. A Dalila tem algumas coisas para falar com a gente sobre o MBE, né? Logo, a gente fala... sim, dona Marinalva. A gente apresentou um seminário semana passada sobre isso. Se a senhora me permitir apresentar para a senhora, eu posso explicar. Com certeza, minha filha, que eu não entendi foi nada que ele disse. Ele falou essas siglas aí, parece que está falando grego, que eu nunca ouvi falar. Então, eu vou colocar aqui, só um momentinho. Então, dona Marinalva, a medicina baseada em evidência, o conceito dela é que ela é a prática médica em um contexto em que a experiência clínica ela é integrada com a capacidade de analisar clinicamente e aplicar de forma racional a informação científica, de forma a melhorar o seu atendimento médico, a sua assistência, com uso consistente, explícito e criterioso da melhor evidência científica disponível na tomada de decisões sobre o seu cuidado. E o uso apropriado dessa evidência científica, ele pode nortear a decisão clínica com benefícios e a redução de danos ao paciente, principalmente na indicação de um tratamento. Para a gente nortear tudo isso, a gente tem alguns conceitos, como a evidência, que são aquelas pesquisas clinicamente relevantes, especialmente aquelas centradas em pacientes que prezam pela acurácia dos testes diagnósticos, pelo poder dos marcadores prognósticos e pela eficácia e segurança de procedimentos terapêuticos e preventivos. Inclusive, esse seu médico, ele deve ter se baseado no nível de evidência que está aqui embaixo da pirâmide, que é o de relatos de séries de caso, que não é tão confiável, mas que também pode ser usada, mas não apenas isso. E é por isso que a gente soma as evidências também com a experiência clínica, que é a capacidade de colocar em prática habilidades clínicas e experiências anteriores para identificar rapidamente o estado de saúde de cada paciente, o seu diagnóstico, seus riscos individuais e os benefícios de intervenções potenciais. Deixa eu passar aqui. Além dessa experiência clínica que eu acabei de dizer para a senhora, deixa eu só passar mais uma vez, eu tenho aqui os desejos do paciente. E esses desejos, eles precisam ser respeitados e integrados no momento da minha decisão clínica, no momento da conduta clínica. E eles incluem, esse seu desejo, inclui o entendimento e o seu reconhecimento sobre o seu quadro clínico, sobre a sua doença, o reconhecimento também do médico da sua individualidade, que precisa ser respeitada, precisa respeitar as suas preferências e as suas expectativas que a senhora leva para a sua consulta.
E tudo isso faz com que a gente monte, né, as perguntas clínicas adequadas para o seu caso. E essas perguntas, elas são essenciais, elas precisam ser muito bem elaboradas e pensadas para que elas possam trazer menos danos ao seu quadro clínico. E para que isso tudo ocorra, a gente usa um macetezinho que a gente chama de acrônimo, que é o PICO, que descreve os 4 componentes fundamentais da pergunta clínica, que o P significa paciente ou problema, e aqui a gente precisa definir adequadamente o paciente ou a situação clínica de interesse, e isso vai orientar pela busca de mais informações, pois quanto mais informações a gente incluir sobre a senhora, mais precisa vai ser a descrição e mais direcionada vai ser a nossa pergunta. A intervenção, que é a que o paciente vai se submeter, e ela deve ser sempre colocada de forma explícita. Essa intervenção ela pode ser um medicamento, um procedimento, um material cirúrgico, um exame diagnóstico, enfim, mas a senhora precisa estar sempre a par sobre a intervenção que vai ser feita na senhora. A comparação, já que na medicina qualquer intervenção ela deve ser avaliada em termos comparativos, pois não há nada absoluto, não há tratamento ou exame bom ou ruim, ou tratamento melhor ou pior, existe o tratamento mais adequado para o seu caso, para o seu quadro. Então é extremamente imprescindível definir adequadamente qual a comparação que eu vou usar para fazer a sua intervenção. E também, por último, o desfecho clínico, que é quando a gente se pergunta o que é mais importante para o seu cenário clínico. E na elaboração dessa pergunta, eu preciso definir qual é o meu resultado de interesse, que pode ser a sobrevida, a qualidade de vida, a cura. E esses que eu falei agora para a senhora, eles são os principais e são chamados os desfechos orientados para o paciente. E aí, com isso, a partir de todas essas perguntas, a gente pode fazer uma medicina baseada em evidências e ter uma melhor conduta para o seu caso. Além disso, dona Marinalva, a gente tem o conceito de medicina centrada na pessoa, que é o entendimento holístico da pessoa. E essa abordagem centrada no paciente significa o centramento na experiência da doença, na busca em se atender às necessidades individuais de cada paciente, sendo característica marcante dessa abordagem a compaixão, a empatia e a capacidade de respostas às necessidades, os valores e as preferências do paciente. E a partir disso, o nosso amigo Renan aqui vai explicar para a senhora o instrumento fundamental para operar o modelo de medicina centrada na pessoa, que é o método clínico centrado na pessoa. Eu vou falar rapidamente sobre o que significa o método clínico centrado na pessoa. Tá? Ela leva em consideração principalmente a particularidade de cada pessoa, como a Dalila já ressaltou brilhantemente. Ela valoriza o papel terapêutico do médico. Ele que traz a informação técnica para a senhora e vai tentar explicar para você de maneira mais popular, em que você entenda o que está acontecendo com a senhora, tudo bem? Então, ela promove uma qualidade maior de relações pessoais, porque, tradicionalmente, os médicos que vão se acostumando com o passar dos anos, eles acabam se tornando os frios. Às vezes nem olham para o paciente, que não pode ser no caso da senhora. Então, uma relação pessoal boa, em que ele tem aquele olhar voltado para o paciente, é essencial. E tem que entender que o paciente, ele contribui de forma ativa, como a Dalila citou, em falar o que seria melhor, o que ele pode fazer, o que eu posso, qual medicamento eu posso usar? Esse eu posso, eu tenho alergia a tal medicamento. Então, tudo isso abarca a método clínico centrado na pessoa. Então, como já ressaltei para a senhora, é uma abordagem holística, em que vai focar a senhora como paciente. Então, o raciocínio clínico considera as suas expectativas, seus sentimentos e seus medos em relação a explicar a sua doença em si e tranquilizá-la, tá? Aqui é um exemplo que eu coloquei, em que, no caso, a senhora vai comigo no consultório, e a senhora fala dos seus queixos, seus sintomas, eu vou avaliar a senhora com uma anamnese bem colhida, com um exame físico muito bom, avaliar os seus sinais vitais, tudo, para ver o que a senhora compõe o seu quadro clínico, tá bom? Então, um exemplo que eu coloquei o diagnóstico como hipertensão arterial, que é uma doença sistêmica, em que pode avaliar o fator genético, o fator ambiental, o fator emocional,
tudo que abarca o seu meio ambiente pode influenciar para a senhora desenvolver a hipertensão arterial. Em relação ao tratamento, ele pode ser tratamento farmacológico e não farmacológico. Aqui eu dei um exemplo de farmacológico, como losartano potássio, mas pode ser que para o seu dia a dia não encaixe, pode ser que seja muito caro esse medicamento. Se eu não conseguir incluir no seu dia a dia, eu posso tentar ver outro medicamento que possa ser, só pode ser se beneficiado de graça ou não. Mas o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico, eles têm que estar casados para que a senhora possa ter um prognóstico bom, ou que seja, uma qualidade de vida boa. Então, eu coloquei aqui 6 pontos que a senhora precisa saber sobre os componentes do MCCP, tá bom? Explorar, primeiro, a gente tem que explorar a doença como uma experiência tanto ambiental, onde a senhora mora, como entender a pessoa como inteira, segundo passo. Elaborar um projeto, um manejo adequado para o seu orçamento, tá? Incorporar a prevenção e a promoção da saúde para a senhora e fortalecer essa relação pessoal de médico-paciente e ser realista com relação ao seu prognóstico, que você vai ter melhora, que você possa ter uma qualidade de vida boa. É isso que eu trago para a senhora. Eu espero que a senhora tenha entendido. Com certeza, meu filho. Acho que agora deu para entender bem. Não tem muito a ver com o que aquele médico tinha feito comigo, não. É verdade. Mas, titia, agora a gente vai tentar fazer isso da maneira correta, tá bom? Eu estou aqui com os meus equipamentos, eu estou com alguns materiais, e eu poderia fazer, então, agora a conduta adequada que a senhora permite. Pode ficar à vontade. Só cuidado, né? Com o Covid. Tá bom. Bom, eu coloquei até a máscara. Como a senhora falou, né, como a Dalila falou, a gente tem uma estratégia de conduta chamada PICO. Ela é um acrônimo e aí a gente consegue traçar uma pergunta científica. A pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte: qual a conduta adequada no manejo de sintomas respiratórios para a dona Marinal? A conduta eu vou iniciar usando uma anamnese, fazendo o exame físico e a partir daí chegar numa conclusão, que vai ser o seu diagnóstico e também a conduta terapêutica. Tá bom? Então vamos lá, titia. O começo é o seguinte. Eu vou fazer aqui a sua identificação. Dona Marinalva, 63 anos, sexo feminino, casada, tá bom? Titia, qual é, que é a sua queixa principal? É isso, meu filho. Eu não estou conseguindo respirar direito. Sua dificuldade respiratória, né? Então agora a gente vai falar desses sintomas. Como foi que eles começaram, quando começaram e como eles evoluíram? Olha, já faz uns 3 dias que eu estou com isso, que eu não consigo respirar direito. Aí, junto com isso, tem uma coriza, assim, sabe, no meu nariz. Fica saindo aquela coisa chata do nariz. E, assim, inclusive, eu acho que começou quando o seu Siloé foi lá em casa, que é o pintor, que ele está reformando o pátio. E aí, parece que, eu acho que foi no mesmo tempo, acho que foi ele que trouxe o Covid lá para casa. E aí, tipo assim, eu vou, aí quando eu passo pelo pátio, parece que piora tudo, sabe? Aí mesmo que eu não consigo respirar direito, e aí fica saindo mais naquela secreção, aí eu vou fazer a comida depois que eu passo por lá, que tem que passar por lá, aí eu já não consigo sentir direito o cheiro da comida, sentir o gosto, e aí, muito ruim. Entendi, titia. Olha, eu vou fazer alguns exames aqui na senhora, tá bom? Isso aqui é um oxímetro, eu vou medir a sua temperatura. Coloque seu dedo aqui. Vira de costa para mim, por favor. Bom, titia, vira de frente para mim agora. Tira o óculos. Agora a senhora vai tirar a máscara para mim, tá bom? Pronto. Deixa eu ver o nariz. Tá. Agora eu vou... Ai, que dói. Ai, tá doendo aí. Entendi. Deixa eu ver a saturação do oxigênio. Perfeita, tá 97. Titia, eu tenho uma boa notícia para dizer para a senhora não tá com Covid. A senhora tem um quadro de rinite alérgica. Eu vou morrer? Não, titia, eu vou trocar uma rinite alérgica, é um quadro muito comum aqui na nossa região. É basicamente uma irritação das vias aéreas superiores quando a senhora entra em contato com algum tipo de substância. Nesse caso, o nariz começa a gerar esse corrimento, né? Você começa a espirrar bastante, tem a tosse. E aí, por conta disso, essa secreção se acumula no rosto e a senhora sente essas dores focais, tanto próximo ao olho quanto na testa. Ainda por causa desse corrimento, ainda por causa do entupimento do nariz, né, a congestão nasal, a senhora não consegue sentir o cheiro, porque o ar não passa.
E principalmente porque não consegue sentir o cheiro, não consegue ter uma boa percepção dos sabores. Isso explica, por exemplo, por que essa falta de paladar e essa falta de cheiro não acontece constantemente. E aí eu tenho, então, que continuar tomando a minha prednisona, a minha ivermectina. Não, Titia, agora a conduta é nova. Inclusive, quando eu escutei seu pulmão, eu não escutei nada. Ele está limpo. Só o murmúrio vesicular, que é o som natural do pulmão. A conduta, Titia, eu até podia passar aqui para a senhora umas 4 orientações muito básicas. Eu tenho elas aqui anotadas. A primeira é a lavagem nasal. Ela se dá basicamente usando uma seringa e soro fisiológico. Ela é basicamente bem orientada pelos otorrinos, em geral, e é recomendada para esses pacientes que têm congestão nasal. A outra é manter os móveis e os cômodos sempre limpos, para evitar que aconteça o acúmulo de algum tipo de alérgeno específico que cause todo esse quadro na senhora. O outro seria afastar o alérgeno. Como a senhora está tendo uma reforma na casa, provavelmente houve poeira, houve pintura, Muita. então a senhora deve ter começado esses sintomas desencadeados aí por conta disso. A ideia é afastar afastar da obra, né, e evitar entrar em contato com isso quando o pedreiro estiver ali. E principalmente ir no otorrino para ele fazer o tratamento e o manejo adequado. Pode haver também a prescrição de descongestionantes nasais, mas sempre com orientação médica e também com orientação do fármaco mais adequado. Tá bom, Titia? Agora a gente pode até tirar as máscaras. Ai, graças a Deus, não posso esse negócio na minha cara. Titia. Tia, que a senhora pôde ter essa explicação, pôde ter essa ajuda agora. Já pensou a senhora pensando que estava com Covid saindo de casa? Não pode, hein? Não, mas aí isso aí eu tava isolada, só vim aqui mesmo devolver a vasilha da mãe dele. Mas, poxa, gostei, nunca nenhum médico assim chegou e ficou me olhando na cara, sempre aquele negócio, nem olha na minha cara, só passa a receita pronta. Poxa, gostei, gente. Desculpa ter atrapalhado. Vou voltar agora mais feliz para casa, que eu não tô com Covid, graças a Deus. Então a gente vai se despedir todos juntos, né? Que a gente tem aula aqui na Marília. Beijos. Verdade. Tchau. Deus abençoe vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau.